Estamos ao vivo, mais um Café com Treino começando neste dia 18 de abril. Dia 18 de abril, gurizada. Vamos lá, aninho correndo rápido. Como é que tá o cafezinho de vocês aí? Hoje o Café com Treino um pouquinho fora do horário tradicional. Antes tem a famosa introdução, antes de eu falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando nem onde você está vendo ou ouvindo esta live, este podcast. Para quem vem do Spotify, né, e não está vendo ao vivo, meu nome é Cristiano Fetter, sou treinador da Fetter Player Training e eu tô aqui nessa live, né, no Café com Treino, para falar um pouco sobre treinamento, sobre corrida no geral, né, mas basicamente sobre treinamento e tentar transformar um pouco de conhecimento científico em algo palpável, em algo que realmente tu possa fazer no teu próximo treino, né? Traduzir isso de uma forma mais simples, né? Num linguajar mais simples. Transformar isso é um bom insight. O que eu quero é transformar uma conversa acadêmica em um papo de boteco. Né? Sabe, todo mundo que discute quem é que vai para a seleção, quem é que joga em tal time, quem é que tem que mudar e tal. Eu quero papo de boteco, mas com informação relevante e que tu leve esse papo de boteco pro teu próximo treino. Porque quem treina certo, treina melhor. Não é quem treina mais, treina melhor. É quem treina certo, treina melhor. Então, eu tenho batido bastante aí que a galera é esforçada. A galera é esforçada. É tão esforçada que se perde. É que nem eu tentando fazer hoje. Hoje eu me atrasei um pouco aqui pro horário do café, porque eu fui levar a minha filha tinha que levar a minha filha no colégio, isso normal, mas olha que interessante, ela queria que eu fizesse trança nela, né, 2 trancinhas, a trança aquela maior, né, com mais cabelo, eu já consigo fazer tranquilamente, mas a trança menorzinha, assim, que é pequenininha, com menos cabelo, cara, me dói as mãos, assim, minha mão, não sei se é muito grande pro cabelo dela, não sei, dói as mãos. E cara, não adianta, eu sou esforçado, só que só esforço, precisa ir lá e treinar e fazer a coisa certa. É a mesma coisa que acontece com a corrida. Não é quando a gente vai para uma corrida, para uma prova, a gente não tá num campeonato mundial de esforço. Não é isso. A gente está indo para uma corrida, para uma prova, onde a performance é medida por tempo dentro do percurso. É isso que a gente está fazendo. Não é quem se esforça mais, não é quem dormiu menos, não é quem comeu melhor, não é quem fez mais tempo de dieta. Não é isso. Não é quem suou mais no treino, não é quem investiu mais. Não é nada disso. Quando a gente vai para uma corrida, é tempo dentro do percurso, ponto final. Então, para que a gente faça isso da melhor forma possível, no melhor que o nosso corpo consegue, tu precisa treinar, né? Treinar da
forma correta, treinar da melhor forma possível, executar os treinos com maestria, né? Todos os treinos. E quando eu falo de treino aqui, eu também estou falando do treino, né? Que a gente não tem costume, tá? A gente não tem costume, principalmente aqui no Brasil, de falar sobre, mas de treinar a recuperação. Basicamente, as pessoas acham ou entendem que se ela fizer mais esforço dentro do treino dela, vai valer o resto da coisa. Só que não é assim. Tem descanso, tem sono, tem alimentação, tem outras coisas envolvidas, né? Então, deixa eu colocar aqui. Se tiver pergunta, manda. Quem tiver ao vivo e tiver alguma pergunta, aqui, ó. Deixa eu ver algumas coisinhas aqui. E aí hoje eu quero falar um pouco sobre alguns pontos, tá, que entram nesse papo de só esforço não adianta nada. Eu vou falar sobre polimento, né, basicamente, ou pegar ali o último mês antes da prova e falar um pouco sobre isso, porque tem bastante gente com provas, falar da semana da prova, falar sobre queda de imunidade, né, que acaba acontecendo nesses picos de treinamento. Então eu quero versar um pouco sobre isso. Se alguém tiver algum outro papo aí, é só mandar. Como você sabe, não tem, sei lá, uma coisa muito planejada. Eu só abro a live aqui e flow. Não sei o que vai vir, qual bomba vai vir. Nem na minha mente. Então, pegando essa analogia, tá? Vamos lá. Quando a gente vai para uma prova, de novo, a prova é o menor tempo dentro daquele percurso. É isso. Seja a prova de asfalto, seja a prova em trilha, é o menor tempo dentro daquele percurso. A gente não está medindo, a gente não está mensurando, a gente não está olhando quem se esforçou mais, quem fez mais dieta, quem perdeu mais peso. Cara, a gente não está olhando nada disso. Nada. A gente só vai ver o resultado disso se tu conseguir executar lá no dia da prova. E mais, a gente também não mede no dia da prova quem é o cara mais esforçado da prova. Só esforço, garra, motivação, qualquer coisa que tu queira colocar aí dessa uma parte mais holística da coisa, tu pode colocar lá no dia da prova, mas isso não vai ser relevante para o resultado da prova. E aqui eu tô sendo bem duro, talvez, na palavra e na analogia. Mas, cara, eu tenho... Cara, ó, vamos lá. Para vocês entenderem por que eu tô falando isso. Eu vejo, por dia, 100, 150 treinos. Às vezes mais, às vezes menos. Enfim, 100, 150 treinos por dia. Eu vejo, analiso e dou feedback nesses treinos. Isso ao longo dos dias, das semanas, dos meses
e há alguns anos. Ou seja, eu tenho contato com muitos corredores e esses muitos corredores, né, a gente troca, né, uma das bases da minha assessoria é a troca de ideia, conversar, saber como é que tá e tal. E o que acontece? Eu vejo que os caras são esforçados. Eu vejo. Os caras não são vagabundo. Os caras, as meninas, realmente tentam ser melhor. Realmente tentam melhorar a sua corrida. Só que muitas vezes, só isso não adianta. Só isso não adianta. Só esforço, né? Porque o que normalmente tem na cabeça das pessoas? Se eu me esforçar mais, eu vou ter mais resultado. Mas não é exatamente assim. É se tu fizer esforço na hora certa, no momento certo, nos treinos certos, e fazer o esforço no treino certo, inclusive é não fazer esforço. Fazer esforço para não fazer esforço. Né? Para não sair da zona de treinamento, para tua frequência cardíaca não sair da zona, ou sei lá, o parâmetro qualquer que seja estipulado. Então, quando a gente executa o treino da maneira correta, a gente tem mais chances de melhorar o nosso condicionamento e aí então a gente consegue o menor tempo dentro do percurso, que é a performance, que é o desempenho, que é o que para todos nós aqui, todo mundo treina para isso. Todo mundo treina para isso. Eu não conheço ninguém que se esfregasse lá a lâmpada do gênio e o gênio aparecesse na frente, mas o gênio corredor, não me vem com, eu queria R$1 milhão. Não. Gênio corredor. E aí o cara pede assim, 3 pedidos. Pode falar aí. Eu tenho certeza que um dos três pedidos seria, eu quero ficar mais rápido. Eu quero ficar mais rápido. Todo mundo. Mesmo o cara, a menina, que bota no Instagram, foda-se o pace, não tô nem aí pro pace, eu treino só de boa, eu quero só good vibes, eu não tô nem aí. Tá bom? Quando fecha a porta do quarto, e só tá tu e o gênio, tu deve pensar assim, mas eu queria ser um pouquinho mais rápido. Podia ser um pouquinho mais rápido. Mesmo indo de boa, podia ser um pouquinho mais rápido. Então, assim, todos nós aqui, em última análise, quando fizemos uma prova, a gente quer cumprir essa prova no menor tempo possível. A gente treina para isso. A gente treina para que o nosso metabolismo, o nosso sistema, todo o nosso corpo, ele funcione da melhor forma possível para que a gente ande mais rápido. Sempre é assim. Senão não teria motivo para a gente treinar. Concorda comigo? Assim, treinar do nível que todos nós aqui treinamos. Não, eu vou treinar para saúde. Não, podia fazer uma caminhada, uma bicicleta uma bicicleta braba ali na academia. Para condição de saúde, já estaria mais ou menos ali. Não precisaria correr, treinar do jeito que faz. Não precisaria subir morro, descer morro do jeito que a gente faz. Então, se a gente está fazendo isso, a gente quer um ganho. E esse ganho é de desempenho, de performance, de melhora, sabe? Né? Ser melhor. Pensando nisso, a gente está lá no nosso treinamento e agora eu vou falar de uma fase desse treinamento. Uma fase do treinamento. Uma fase do treinamento.
Aliás, uma coisa que eu esqueci, que é bem importante. Para que tu consiga executar, os treinos da maneira correta, tu tem que entender por que tu tá treinando. Minimamente. Eu não digo que o cara tem que ser professor, doutor, motherfucker, fisiologia, não. Mas o mínimo, sabe? Um pouquinho. Tem que entender, mesmo que empiricamente, assim, tipo, pô, se eu fizer isso, acontece isso no meu corpo. Pô, meu corpo tá sentindo isso, é por causa disso. Sabe? Pequenas coisas. Sei lá, vou dar um exemplo ridículo. Ah, eu bocejei. Se eu bocejei é porque provavelmente eu tô com sono. Ou tô entediado. Tu sabe disso, né? Teu corpo aconteceu, tu sabe por que tá acontecendo isso. Né? Então, a gente saber um pouquinho de fisiologia e treinamento ajuda a gente a executar os treinos da forma correta. Cara, não é difícil pensar isso. Não é difícil. Aí não adianta. Tu pode pegar o cara mais esforçado do mundo. Se o cara não entender, vai errar. E vai ser sempre o eterno esforçado. Não tem nenhum nem dois. Tem vários atletas. Alguns ótimos atletas que vocês conhecem que eu treino. Eles começaram a mudar a performance, mudar de verdade a performance, quando começaram a entender um pouco mais sobre treinamento. Começaram a entender quando tem que pegar leve, quando tem que pegar forte, os picos de treinamento, quando tirar o pé, quando apertar o acelerador. É simples. Quer dizer, simples. É simples. Se tu tiver um pouquinho de entendimento. Então, gurizada, partindo deste pressuposto. Aliás, essa é a ideia central, né? Essa é a ideia central. Entender e parar de fazer esforço errado. Quem quiser, entra no link da minha bio. Faltam 3 aulas para eu acabar o curso e depois que eu acabar ele vai subir de preço. Ele ainda está sendo produzido, mais 3 aulas acaba. Fisiologia e treinamento para corredor amador. Um pouco assim, ó, só toca e me voe, só passe certo, só coisa que tu pode aplicar no teu próximo treino, tá? Então, dito isso, fica a teu critério. Quer continuar batendo cabeça? Continue. Vamos falar sobre polimento. Aliás, um pouquinho antes do polimento. Antes de uma prova, naquele mês antes da prova, normalmente, tá? Numa periodização mais comum de acontecer, a gente tá a um mês da prova e normalmente, tá? Pode variar de pessoa para pessoa, eu tô falando no geral. Mas normalmente a gente tem... para a câmera tem que ser aqui. Normalmente a gente tem aqui, ó, o pico de treinamento, tá? Fiz o pico de treinamento, tá? Qual que é o pico de treinamento? É quando a gente tem aquela semana de maior volume, junto com intensidade, junto com tudo. Eu chamo de Hell Week, a semana do inferno. Isso eu peguei o treinamento dos SEALs, que é os soldados americanos mais motherfuckers do mundo. Eles têm lá várias semanas de treinamento. E tem uma semana específica que é a Hell Week, que é, cara, daí eles pegam pesadíssimo por 7 dias.
E aqueles caras que passam da Hell Week, eles passam mais 3 semanas. E, se eu não me engano, quem passa a Hell Week, a taxa de conversão, a taxa de conclusão do curso é mais de 90%. Mais de 90%. Então, notem, com soldados lá, os soldados americanos, os caras vão fazendo um monte de treinamento, e tem uma semana que é uma semana decisiva. Semana filha da mãe, de simulado de prova, de um monte de coisa. E aí depois a gente tem uma taxa de conversão, uma taxa de melhora. Isso acontece com os soldados, isso acontece conosco. Porque tu chegou no pico de treinamento, tá? Normalmente aqui, tá? E depois disso, o que acontece? Cerca de 21 dias antes da prova, a gente começa o polimento. Faz o pico de treino, e depois vem descendo. Vem descendo o quê? O volume. E aí tem várias formas de tu fazer isso. Vai de treinador para treinador, tá? Eu vou falar de novo, geralzão, porque até eu mesmo, com alunos diferentes, eu uso abordagens diferentes. Mas só para ficar claro aqui para vocês. O cara faz o pico de treinamento. E depois disso, a ideia é que vá se reduzindo a carga de treinamento. Para que esse aluno, esse atleta, ele chegue na melhor versão, onde ele está, o melhor treinado e mais descansado possível naquele dia. E isso é difícil, tá? É uma sensibilidade muitas vezes complicada. Porque pega Jogos Olímpicos, é um bom exemplo. Jogos Olímpicos, tu tem que estar exatamente naquele dia com tudo alinhado. E às vezes não acontece. Às vezes se erra. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E aí o cara tá com os chakras todos alinhados na melhor performance dele, uma semana depois, numa outra competição, e o cara bate o recorde depois dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque errou ali no polimento, em algum momento, em alguma coisinha. Então isso é muito ajuste treinador-aluno, Mas, basicamente, se tem o pico de treinamento e se é reduzido o volume de treinamento desse caboclo. Quanto, Fetter? De 40% a 60% do volume do cara. Cara, 40% a 60% do volume. Tá treinando para uma outra maratona, tá treinando para uma maratona, né? Provas assim, tu vem com um volume de treinamento muito alto. E para que teu corpo pegue toda essa carga e transforme em adaptação, ele precisa de descanso. É exatamente o que o tapering faz. Então, tu tira de 40% a 60% do volume do cara, é o que eu falo que é quando a mágica acontece. A mágica começa a acontecer. Cara, tu vai fazer treino, tu tá sempre descansado. Tu vai fazer treino de velocidade, tu não sente a velocidade. Então, tu tá animal. Só que tem algumas considerações. O volume é reduzido drasticamente, 40% a 60%, tá? Ponto 1. Outra coisa, intensidade de treinamento. A intensidade a gente não mexe. Intensidade a gente não mexe. Inclusive, tem alguns treinadores que aumentam um pouco a intensidade.
Eu não gosto muito, eu deixo tudo linear, não peço para aumentar, né? Fica igual. Só que olha só, a intensidade de treinamento, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, vamos dizer que o cara faça um tiro de, sei lá, 1 km a 4:1. 1 km a 4 minutos por quilômetro. Pô, ele vai fazer estímulos de 500 metros a 4 por quilômetro, 3,55. Por quê? Porque ele está mantendo a intensidade, mas num volume mais baixo. Eu gosto disso. Aí, olha só. Beleza, então, o volume é reduzido drasticamente, a intensidade é mantida e a frequência de treino. O que será que acontece com a frequência? O cara treinava lá 5 vezes por semana. Diminui a frequência. Aí entram duas abordagens, tá? Duas abordagens. Olhando na parte científica da coisa, os artigos não mostram diferença significativa, que daí é uma análise estatística, mas não mostram diferença significativa do cara diminuir muito a frequência de treino. Então, se o cara treina 5 vezes na semana, continua treinando 5 vezes na semana, mas com um volume muito reduzido. Vamos dizer que ele fizesse 10 quilômetros cada dia, só para ficar fácil, reduziria, como é 60%, de 40% a 60%, ele faria 5 quilômetros por dia. Então, a frequência de treino não precisa necessariamente diminuir. Eu, Cristiano, gosto de, no mínimo, uma semana antes e na semana da prova. Aliás, semana da prova eu vou falar depois. Mas uma semana antes, pelo menos, o cara já reduz a frequência de treino, inclusive. Sabe por quê? Porque muitos dos atletas têm como horário de treino de manhã cedo. Então, se ele não for treinar, ele consegue dormir um pouco mais. Se ele consegue dormir um pouco mais, e sono é uma parte da recuperação extremamente importante, eu tiro o treino, um ou 2 treinos do cara, para que ele descanse mais, descanse melhor, ou pelo menos tenha mais tempo de descanso. E aí a gente chega na semana da prova. Na semana da prova, o que eu gosto de fazer? Sempre um estímulo de velocidade, curto, e mais uma rodagenzinha para tirar a ansiedade. O que eu faço até para mim, é, por exemplo, eu vou competir num domingo. Na sexta-feira eu faço um trotezinho de, 3 km, 4 km, só para tirar a ansiedade do corpo. Só para tirar a ansiedade, só isso. E deu. E aí a gente chega, né, na semana da prova. O que fazer? Eu já falei. Faz um estímulo curto de velocidade, uma rodagenzinha para soltar as pernas, e talvez até mais uma, que é para tirar a ansiedade. Se tu foi viajar, de repente, né? Normalmente a gente vai viajar, então
Normalmente, se a prova é no sábado, o cara tá lá na quinta-feira de noite ou algo assim, dá um trotezinho, 3, 4 quilômetros, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, não vai fazer diferença, mas vai te tirar a ansiedade, vai te tirar aquele ranço de avião, aquela coisa e tal. Beleza. Aonde as pessoas erram nisso tudo? Principalmente pegando lá atrás, o que eu vim falando. Esforço demais. Esforçado. Eu sou esforçado, é garra, inspiração, sou foda, não, tal. Mas eu não treinei, sabe, aquelas coisas. Cara, quando tu chegou ali nas semanas antes da prova, se tu fez, tu fez. Se tu não fez, paciência, não vai fazer mais. Não vai fazer mais. Controla a tua ansiedade. Não vai fazer mais. É melhor que tu chegue 10% menos treinado, aliás, 10% menos treinado, pode ser, do que 10% cansado. É melhor. Mais chance de fazer a prova da melhor forma possível. Outra coisa que as pessoas erram muitas vezes, principalmente em pico de treinamento. Tá lá no pico do treinamento. Falei com uma aluna agora, antes de entrar no coisa. Olhei os stories dela, cheio de remédio. Cara, olha só. Quando a gente está com um volume de treinamento muito alto, intensidade muito alta, quando a gente está lá no pico de treinamento, antes de começar o polimento, a nossa imunidade cai. Sabe por quê? Isso é uma resposta do corpo. Porque o nosso corpo está sofrendo lesões, impactos, esforços muito grandes. A gente está cansado. A gente vem vindo de, 1, 2, 3 meses de treinamento e vindo e carregando, e a gente chega numa semana muito filha da puta, Hell Week. Cara, e o que acontece? Quando a gente tem esforços muito grandes, a gente abre um portal, vamos dizer assim, um portal de imunidade, que vai de 3 horas do treino até 3 horas ou até 24 horas, dependendo do nível do treino. Então pensa que quando tu acabou o treino, um treino muito difícil, até um dia depois, tu tá com um portal aberto no teu corpo de imunidade. A imunidade tá baixa. Porque o corpo, ele tá usando as suas energias para tentar te recuperar. Ele não tá com as defesas dele em prontidão. A gente aumenta muito cortisol, adrenalina, sabe? É ruim pro nosso corpo. A gente chega num pico de exaustão. E aí abre um portal para que a gente fique doente, tenha herpes, sabe? Essas coisas, tudo, pereba, tudo pegue no cara. Se tu tiver qualquer coisinha perto de ti. E aí o que a gente faz normalmente depois de um treino muito exaustivo? Né? Se tá com os amigos lá e tal. O cara fica suado, todo suado, depois de um treino intenso, um treino exaustivo, todo suado, pegando vento, esfriando no vento. E aí independe se tu tá no inverno ou no verão. Tá lá. Não troca a camiseta, tal, blá. Nosso corpo tá com as defesas voltadas por, vamos dizer assim, pro treino que a gente fez.
E aí deixa a porta aberta lá, para a pereba entrar, para a gripe entrar. Então, quando a gente tiver em pico de treinamento, principalmente, cuidar para levar um casaquinho para o pós-treino, tomar banho logo que sair para um treino na chuva, porque quando está em pico de treinamento vai treinar na chuva, no frio, com raio, não interessa, tu vai treinar. Quando não é, tu não vai, eu sei que não vai. Então, por favor, pico de treinamento, cuida da imunidade, te alimenta direitinho, tá, blá, blá, blá. São coisas óbvias, elementares. Por isso que eu disse lá no início da minha conversa que não adianta ser só esforçado. Tinha uma propaganda aí famosa: potência não é nada sem controle. Se tu se der se vai para uma pista de corrida, tu com uma Ferrari, ou sei lá, o Rubinho com um Fusca, bem provável que o Rubinho te ganhe, porque tu não sabe dirigir uma Ferrari. Não tem muita potência, tu não tem controle. Tu vai rodar na pista. Por isso que eu sigo batendo na tecla de que nós, corredores amadores, a gente precisa buscar um pouquinho de informação para executar as coisas da forma correta. Cara, chegou, já sei, tanto tempo antes da prova, vou ter pico de treinamento, olhei minha planilha e tal. Eu vou cuidar um pouquinho melhor do meu sono, vou cuidar um pouco da minha alimentação, eu não vou beber igual um retardado, eu não vou comer um monte de porcaria. Eu vou dar uma cuidada a mais. Eu vou levar um casaco pro treino. Sabe, cara, ridículo. Pra mim isso é nível ridículo. Mas, quando alguém falou isso pra vocês? Quando alguém, qualquer pessoa, falou isso pra vocês, que precisava? O cara nem sabe, nem pensou nisso. Normal ficar doente no pico de treino. Normal o quê? Vamos normalizar então. Vamos normalizar. Achar que é normal, comum, é de boa. Não é. Desculpa. Não é. Não é normal. É comum, mas não pode ser normal. Então, por favor, todos nós, busca um pouquinho mais de conhecimento. Não precisa ser expert. Mas, cara, vamos entender um pouquinho mais do treinamento. Vamos entender, pico de treinamento, tem que cuidar tal coisa. Quando é polimento, cara, foca no descanso, tu vai descansar, controla a tua ansiedade. Porque aí chega no polimento, o cara acha que não tá treinando. E aí que vai perder performance. Mas não! O que já aconteceu? Eu botar lá o polimento, e o atleta fazer treino sem sincronizar, né? Fazer tipo treino secreto, fazer treino, ir correr, ir fazer outros treinos, chegar na prova, não entregar, eu chegar e perguntar, mas o que houve? Não tem sentido, né? Tava tão bem. Né, professor? Eu corri um pouco mais, não sei o quê. Como assim correr um pouco mais? Pois é, eu corri um pouco mais e aí, não deu, eu cheguei um pouquinho cansado na prova. Só entender um pouquinho de treinamento. Aí o cara não erra. Executa do jeito que tem que executar. Chega no dia da prova, felizão, compete, entrega o seu melhor. Menor tempo dentro da distância da prova. É isso aí. Estudem um pouco de treinamento. Estudem
ouçam, procurem informação sobre treinamento, sobre fisiologia, como funciona o nosso corpo, como funciona o nosso metabolismo, como é que as coisas acontecem, como as coisas acontecem e por que elas acontecem. E aí quando tu começa a entender, tu começa assim, peraí, no pico de treinamento eu fico doente. Por quê? É porque meu corpo tá com as defesas erradas. Tá. Então da próxima vez eu já vou cuidar. Por quê? Tu foi lá no pico de treinamento, te esforçou pra cacete, esforçadão. Foi lá, ficou doente. Na outra semana não vai treinar, perdeu semana de treino. Adiantou alguma coisa? Ser esforçado? Não. Não adiantou nada. Perdeu tempo de treino. Perdeu 2, 3, 4, 5, sei lá quantos dias de treino doente. Corpo debilitado pra cacete, sem recuperação, porque a recuperação não tá focada na recuperação muscular. Ela tá tentando lutar com o exército de germe que entrou dentro de ti. Nunca pensou nisso, né? Nunca pensou nisso. Pois é, entender um pouquinho de treinamento é isso. Um pouquinho de fisiologia é isso. Um pouquinho de metabolismo é isso. Entra no link da minha bio, cara. Faz o curso. Vem comigo. Só dica boa. O que você escolheria caso tivesse que optar por um tipo de treinamento? Treino de força específica ou reforço pliométrico? Cara, eu não preciso optar entre um e entre outro, né? Eu posso, dentro de uma programação de treino, a ideia é que tu chegue no pliométrico. A ideia é que tu chegue no pliométrico. É o mais específico para corrida. Só que não adianta nada tu fazer uma coisa específica se tu não tem base. Tu vai te machucar. Então, como eu não sei em que fase tu... Assim, a ideia é chegar no topo da pirâmide. Então, seria o treinamento pliométrico. Mas é o topo da pirâmide. O mané que olha o videozinho no Instagram e tenta copiar, vai se ferrar bonito sem base. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntita, mas fica a dica, entra no link da bio do parceiro e veja o curso Fisiologia e Treinamento para Corredores Amadores. Para deixar de ser esforçado e começar a fazer esforço na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Entender um pouquinho de treinamento é a base. Vamos lá. Nessa semana de Hell Week, estamos no pico do ciclo. Nessa semana, aumentamos também a quantidade de recovery, tipo 1 para 2 vezes na semana. Se tu tem a possibilidade de aumentar o recovery, que eu não sei exatamente do que se trata, às vezes o cara faz bota, gelo, vai no fisioterapeuta. Se tu puder, acho muito interessante fazer isso. Ficar doente nunca é normal, pois é. Mas é extremamente comum na nossa comunidade de corredores. Aqui, ó, vamos lá. Falando de recuperação, diz aí que é importante o trabalho de uma Nutri junto com os teus treinos. Exatamente. Quando eu falo de recuperação, cara, recuperação é sono e alimentação. Sono e alimentação. Se tu vai no fisioterapeuta, melhor, mas isso é, de novo, o topo da pirâmide. Qual que é a base? Sono. Depois, alimentação. Primeiro degrauzinho lá, a base, a sustentação da pirâmide, sono.
Sono. Sono. Se teu sono tá ruim, tua vida tá ruim. Não discuta. É assim. Ah, mas comigo não é. Tá bom. Então tu é só um no oceano no oceano. Sono em primeiro lugar. Logo depois, alimentação. Porque saco vazio não para em pé. E se o cara fizer o curso, primeira aula é da onde vem a energia. Da onde vem a energia para o nosso corpo? Da onde que vem? Por que vem? Tem que entender um pouquinho. Aí, outra coisa que a gente faz em pico de treinamento. Acabamos essa porra desse treino, finalmente. Todo suado, pegando vento lá e tal, bababá, se congelando. E aí já mete uma ceva no meio. E aí já come errado e... vai dar tudo errado. Ai. Bom, é isso, gurizada. Falei até demais. Agora é hora de dar uns feedbacks. E vamos lá. Beijo para vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana. E estamos em reta final de preparação para várias provas. Treine com inteligência, não só com esforço.